Vamos dar sequência à nossa meditação, que tem como base o livro Autodescobrimento, né? Onde nós, através dessa obra, né, uma busca interior, estamos aí buscando um pouco mais de entendimento e tentando sintonizarmos um pouco mais com a nossa própria realidade íntima, dessa forma permitindo-nos a nós mesmos a possibilidade de maior acerto, consequentemente menos erros, né? E promovendo aí a nossa própria felicidade relativa neste mundo de provas e expiações onde nós nos encontramos, na condição de espíritos muito pouco diferentes uns dos outros, né? Nós trazemos aí uma realidade bastante semelhante, né? Ninguém está na Terra em regime de exceção. Sabemos que os espíritos deste planeta, todos estão aqui pelas mesmas necessidades, né? A gente tem os mesmos problemas, as mesmas necessidades, mudando apenas as gradações desses problemas, né? Cada um enfrenta os problemas de maneira muito diversa. Então, essas reflexões que a Joana de Anjos nos promove através das suas obras nos ajudam a compreendermos um pouco mais essa nossa realidade, né? Nós estávamos falando na semana passada e continuamos da incursão da consciência, né? Estamos falando aqui um pouco da consciência e vida. Falávamos que as insatisfações, as angústias e as fixações perturbadoras, elas são saldos, né, perniciosos de vidas passadas. Ou seja, elas permanecem pesando-nos na economia emocional. E a consciência, ela não digere aquilo que negativamente nós vivenciamos e pede-nos solução disso, né? Então, todas as nossas experiências fracassadas, aquelas experiências que nós não vivenciamos bem, aquela dificuldade nossa com o semelhante na nossa relação humana, ela acaba sendo transferida para o espírito para uma outra oportunidade para ser resolvida, né? Não fica esquecida. Mesmo que alguém nos perdoe um fato negativo que nós tenhamos cometido contra alguém, né, de alguma maneira nós realizamos alguma coisa que não devíamos fazer, a consciência continua pedindo-nos uma reparação daquele ato negativo para que a gente possa compreender, diante da lei de amor, qual deve ser o nosso procedimento, né? Como todo o ensinamento de Jesus, a única lei que ele estabeleceu não foi outra, ele não falou mais nada a respeito de que não seja isso, né? Foi sobre a lei de amor. Então, quando nós ferimos essa lei em relação à nossa vivência com o semelhante, nós fixamos na nossa mente espiritual, não é na mente física, mas na mente espiritual, na própria alma, um débito ou um desarranjo, um desconcerto que nós vamos ter que nos haver com ele no tempo, né? Nós vamos ter que aí caminhar no tempo até que a gente possa compreender que a gente não deve de maneira nenhuma vivenciar nossas experiências com o nosso semelhante fora da lei de amor, né? Ou seja, tudo aquilo que contraria a lei de amor. E nisso Jesus deu não é uma receita, mas uma indicação, como ele disse que o amor perfeito seria o amor que ele deu, tanto que ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas ele sabia que esse amor seria praticamente um amor impossível para nós ainda no planeta Terra, amar como ele amou, né? Então ele deixa um parâmetro mais próximo, mais fácil da gente compreender, que é amai o teu semelhante como a ti mesmo, dando uma indicação de que nós, exceto se a pessoa tiver algum problema mental, algum problema no desarranjo da sua mente, ninguém quer o mal para si mesmo. Todos nós queremos coisas boas. A gente trabalha na vida, empreende coisas para ficar bem, seja materialmente, espiritualmente, nas nossas vidas humanas. Nós vamos trabalhando para vivenciar coisas boas para nós. Então Jesus falou que nós tínhamos que usar essa mesma medida para tratar o semelhante, para com os outros, né? Isso em todos os sentidos, até mesmo no sentido moral. Se você ofendesse alguém e descobrisse depois, se arrependesse, o que você gostaria que essa pessoa, que aquele que o ofendido fizesse? Que ele te perdoasse, não é? Para que a gente pudesse ficar bem com a pessoa e também ficar bem consigo mesmo. Então ele disse, faça o mesmo. Então quando alguém te ferir, perdoa. Não guarda ofensas, né? Tanto que Pedro pergunta para ele, mas Senhor, ou seja, porque Pedro já estava cansado de ser ofendido, né? Uma série de dificuldades que ele passou, ele pergunta, Senhor, até 7 vezes tá bom? Ou seja, perdoar 7 vezes tá bom? Fala, não, Pedro, é até 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre, né? Sempre.
Porque o perdão, ele acalma o coração de quem foi ofendido. E fica o problema com quem ofendeu. É o problema do ofensor. Ninguém leva para a sua vida aquilo que não deseja, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então Jesus colocando essa medida da gente não fazer ou só fazer para o outro que nós gostaríamos que nos fosse feito, então ficou mais fácil da gente compreender quais os parâmetros, né, do amor como nós podemos compreender na Terra. Em qualquer âmbito que seja das nossas relações humanas. Nunca fazer para ninguém o que você não gostaria que te fosse feito. Essa é uma regra básica e muito fácil de entender, difícil de praticar. Porque nós somos espíritos extremamente orgulhosos. Todos nós temos um orgulho exacerbado. Como ele disse aqui, o que a consciência não digeriu de vidas passadas, ou seja, aquilo que nós não conseguimos lidar, aquela mágoa, aquele ressentimento que a gente não conseguiu superar, ele é transferido para o futuro e na vida presente influencia a nossa vida de maneira significativa. Daí as depressões, as moléstias de toda ordem, tanto orgânicas quanto emocionais, as obsessões, que são as patologias espirituais, todas estão relacionadas com aquilo que a consciência não digeriu. Nós deixamos brechas no corpo e na alma para os problemas que decorrem do quê? Daquilo que a consciência não digere. Ou seja, qualquer ato negativo que nós realizarmos, qualquer coisa que nós fizermos que não seja devido em relação ao outro, fica registrado na consciência e ela não digere isso. Nós temos que trabalhar isso. É como alguma coisa que a gente comesse, não fizesse bem e não fosse digerido, o estômago não digere, não adianta, você pode fazer o que você quiser, aquilo vai ter que botar para fora, não tem alternativa. Vai passar mal, vai ter uma indigestão, vamos ter um problema sério, e nós temos várias indigestões morais que nós trazemos de outras vidas, que foram as experiências mal sucedidas, as coisas que nós não lidamos bem. Por isso, vários conselhos de Jesus, que foi o terapeuta da humanidade, né? A gente fala, a gente diz assim, eu preciso procurar um bom terapeuta para cuidar da minha cabeça, né? Então, mas as palavras de Jesus, elas são uma direção perfeita nesse sentido. É uma das maiores terapias possíveis e simples, né, no seu entendimento, sem nenhuma dificuldade de ser compreendida. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Uma regra que ele deu, básica também. Ou seja, não deixa passar o tempo que você está com o semelhante enquanto vivendo com ele para poder resolver o seu problema com ele. Ah, mas e se ele não quiser resolver comigo? Aí é problema dele. Você tem que resolver no teu coração. Se o outro não te perdoa, se ele não te compreende, se ele não te aceita, o problema é dele. Mas eu não posso fazer isso. Perguntaram uma vez para o Chico isso, né? Chico, o que fazer com a ingratidão ou com a dificuldade das pessoas que são nossos afetos? E muitas vezes já fizemos muitas coisas para eles e no momento que nós necessitamos, né, não temos o amparo desta pessoa. Que eles façam é perfeitamente compreensível. Agora eu não posso fazer, porque isso é incompreensível. Então, os nossos atos para com os outros são mais importantes do que os dos outros para conosco. Lembrando sempre daquela premissa que nós já conversamos, de que ninguém vai ser feliz pelo que recebe, vai ser feliz pelo que faz. Tudo que eu fizer pesa na economia dos meus sentimentos. Todos os meus atos, todas as minhas atitudes, as minhas palavras, meus sentimentos, meus pensamentos pesam na economia da minha felicidade, né? Então, por isso é que nós temos que vigiar isso, o pensamento, o sentimento e as atitudes. Porque a gente não depende de ninguém. E nada que venha dos outros ou da vida vai acrescentar qualquer coisa à nossa paz, ao nosso entendimento. Não vai. Nada. Ou seja, a vida parte de nós, de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. Se a vida partisse de fora para dentro, as conquistas humanas seriam supremamente importantes. Então estaria certo essa corrida desenfreada que as pessoas têm na busca de juntar coisas. Porque quanto mais bens você tivesse, quanto mais favores você conseguisse, quanto mais títulos você tivesse, melhor e mais tranquila seria a vida. A gente pode ter mais conforto com tudo isso, mas não paz. Porque nós conhecemos muita gente que tem confortos assim no nível que nós nunca conseguiremos naquele sentido, pelo menos nessa vida. Poderíamos, mas não tem um segundo de paz, né? Então, conforto não é paz. A paz é o quê? É um estado de alma. Então, a vida acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Até porque
nós prosseguimos vivendo até depois que morremos. Então, onde está a vida? Não é essa que a gente vivencia aqui fora. Não é o que nós enxergamos. Não são as coisas. A vida é exatamente aquilo que nós não compreendemos e não enxergamos. Nós somos vida. E essa vida prossegue. E o espírito infeliz do lado de cá vai ser um espírito infeliz do lado de lá. O espírito feliz do lado de cá vai ser um espírito feliz do lado de lá. Não importa como você acredite. Onde você vai estar, pouco importa. Pouco importa. Porque nós desencarnamos na atmosfera dos sentimentos que estamos nutrindo. Então, se você nutre ódio, mágoa, ressentimento e desencarnar agora, você vai desencarnar dentro desse clima, de um clima de ódio, de mágoa e de ressentimento. E esse clima vai te sufocar e vai te parecer realmente um inferno, que as religiões falam dos infernos, que na verdade não são exatamente como são pregados, mas é muito pior. A gente fala assim, o inferno existe? Como é pregado, não. Tem um muito pior que esse. As obras de André Luiz falam, né, que os infernos pregados pelas religiões ficam parecendo contos de fada quando perto dos infernos interiores que o espírito experimenta quando desencarna com a consciência culpada ou com males interiores que ele não resolveu. Porque não há para onde fugir, não tem para onde escapar. A consciência é um espelho que faz com que nós enxerguemos as nossas ações a cada instante. Aqui a gente se distrai. Você conversa com um amigo, você vai fazer uma viagem, você vai comprar alguma coisa, vai trabalhar. Você dilui aquela, pelo menos a parte ostensiva daquela mágoa, daquele ressentimento, daquela intranquilidade, daquela culpa por alguma coisa. Agora, do outro lado não tem jeito, porque a consciência é focada. Aqui a consciência é dispersa, lá ela é focada. Então, se nós não estivermos focados em nós mesmos, ao desencarnarmos, desencarnamos dentro de um clima semelhante a esse que nós criamos. Então a vida acontece de dentro para fora, né? Todo mundo pensa, né? Fala assim, os anjos estão no céu? Não, porque no céu não teria o que fazer. Os anjos estão nas regiões de sofrimento, onde estão os espíritos precisando de ajuda. Quando Jesus desencarnou, quando da sua morte, o primeiro ato que ele teve foi descer aos infernos para buscar Judas, que havia se suicidado. Nós vemos nas narrativas, né, que Jesus foi buscar Judas, ajudá-lo, porque ele havia suicidado e ele havia mergulhado num inferno interior muito grande. E Jesus foi até ele buscá-lo, daquela região íntima em que ele havia se enfiado, né? Então as regiões umbralinas, que nós chamamos de regiões de sofrimento, na verdade é o quê? É o produto das culpas e dos remorsos e dos sentimentos negativos de todas aquelas pessoas que estão ali. Teve uma novela que passou alguma coisa semelhante, né? Muito, assim, muito superficialmente. Acho que, como é que era o nome? Viagem. Uma que chama Viagem. Mostrou bem lá, só para a gente entender uma coisa. Tinha um se arrastando para cá, o outro se arrastando para lá, e ninguém ligando um para o outro. Por quê? Porque cada um está, na verdade, no seu inferno particular. Embora estejam todos numa região inóspita, né? Porque as projeções mentais e emocionais de quem não está bem, no mundo espiritual, ele plasma lugares, ele materializa lugares ruins. Mas aqueles lugares não existem. Aqueles lugares estão dentro daquelas almas. Embora sejam lugares físicos, que a alma experimenta fisicamente ali, de maneira física, aqueles lugares não existem. Está dentro da alma de cada um que está ali. Então ninguém está aí para o outro, porque cada um tem a sua dor e está focado na sua própria dor. Pode falar, doutor. Nessas situações em que você leva para se encarnado, leva para outra situação, você leva a sua consciência perturbada, ali, leva ao seu inferno particular, né? Eu quero saber a relação dos infernos particulares entre uns e outros, porque nós continuamos, do outro lado, nos relacionando com os outros que estão lá. Porque nessa situação que está sendo colocada, cada um vive o seu inferno particular ali e parece não ter relações. Existe relações, existe. Ele está perguntando se existe inter-relação nessas realidades que os espíritos se encontram ali em sofrimento. Existe, mas só que cada um está focado na sua própria dor. E agora, existem vários campos, né, de dor ali. Existem campos de ódio, campos de mágoa, campos de ressentimento, campos de culpa. E como aqui na Terra as pessoas se agrupam por afinidades de gostos e pendores, também lá se agrupam. Agora, existem os espíritos que estão anestesiados emocionalmente, que estão nessas regiões, mas não sentem nada. Almas ressequidas. Essas são as que vêm aqui, as que saem dessas regiões e vêm
ter intercâmbio com a humanidade para poder atormentar o homem nas suas paixões, para estimular as paixões humanas. Mas existe sim. Só que essas relações, elas são o quê? Elas são fugidias, sem profundidade, sem qualquer objetivo. Aqui, quando nós nos relacionamos, queremos alguma coisa. Nós trocamos ideias, trocamos sentimentos. Ali não. É apenas uma permanência no mesmo ambiente e por interesses próximos de coisas que eles estão necessitando naquele momento ali só. Mas todo mundo está focado, na verdade, na sua agonia, na sua dor, no seu próprio sofrimento, como se o resto não existisse. Então essa é mais ou menos a realidade ali. Então a Joana coloca que as insatisfações que nós sofremos hoje, as angústias, as fixações perturbadoras, então são saldos das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência. Pesa-nos na economia emocional. Então as depressões, na verdade, elas são isso, né? Ela é um peso na nossa economia emocional de problemas não resolvidos, não solucionados. Por isso que Jesus falou, reconcilia-te com teu inimigo quando você está a caminho com ele. Porque se você for para o mundo espiritual, depois reencarnar com esse peso dessa dificuldade que você criou com o outro, não conseguindo resolver no tempo, o teu emocional vai ser um emocional desestabilizado. Porque a consciência vai ficar constantemente te chamando a reparação. Reparação, reparação, reparação. Mas como a gente não se lembra, nós não lembramos para quem é que a gente deve, ou para com quem é que a gente não se harmonizou, embora a maioria deles vão estar do nosso lado, reencarnado na própria família. Os nossos maiores desafetos são uma grande possibilidade deles reencarnarem na nossa própria família, na condição de filhos, de esposas, de maridos, de irmãos. Reencarnam ali, parentes próximos, tudo ali já muito próximo da gente. Né? Reencarna junto para quê? Para que essa reparação seja mais possível. E a gente não gosta da pessoa, tem antipatia, mas pelo laço consanguíneo, entende que tem que viver junto, entende que precisa compreender e vai andando. Mas o problema é o que acontece com o nosso emocional. Porque a reparação, ela é dolorosa. Se eu não aproveitar a existência que eu estou para poder ir me harmonizando com as pessoas, ou para aprender uma coisa muito importante, né? Que a gente não deve guardar mágoa, não deve guardar ressentimento, não deve guardar ódios, não deve ter indisposição contra ninguém. Não importa o que as pessoas nos fizerem, isso é um problema dela. Né? Nós temos que nos harmonizar com as pessoas do jeito que elas são. O Chico falava isso, eu preciso dar o direito às pessoas de serem o que elas são. Nós precisamos separar isso, né? Separar o ser humano, a pessoa que nós devemos amar, do que ela é, do que ela faz, da forma como ela se comporta. Se nós vamos gostar só dos perfeitos, dos bons, dos iluminados, vai ser muito difícil encontrar aqui na Terra. Não tem, né? Quem é que a gente pode julgar dizendo, essa pessoa, vou me relacionar com ela porque é uma pessoa de bem? Por fora é. No comportamento, na aparência é. Mas você conhece a pessoa por dentro? Nós não sabemos quem cada um é. Portanto, temos que aprender a nos relacionar com as pessoas como elas são. Do jeito que elas são. A Joana de Ângeles, numa outra obra, no Amor Imbatível Amor, ela fala assim, magoar-se está nas disposições que nós possuímos hoje, mas guardar mágoa é uma escolha. Então a pessoa dizer que não se magoa quando recebe uma ofensa, é mentira. Ah, pode falar o que você quiser que tá tudo bem. Não é bem assim. Quando a gente recebe um mal que vem do outro, a gente recebe uma alfinetada que dói. Dói pra caramba. Né? A pessoa fala uma coisa que você não quer ouvir, ou então faz uma coisa para você, somente quando se refere à família. Né? Quando é no círculo familiar, dói muito mais. Alfineta, o negócio, a agulha vai lá na alma, né? Mas tudo bem. Então ela diz assim, passado os primeiros instantes da mágoa, reconsidera e muda o sentimento. Guardar mágoa é uma escolha. Eu posso me magoar, mas eu não devo guardar mágoa. Porque como imperfeito que eu sou, magoar-me é uma condição minha. Né? Ninguém recebe uma bufetada, muito obrigado, viu? Muito obrigado, pode bater de novo, não tem problema, né? Muito obrigado por você ter pisado no meu pé, né? Muito obrigado por você ter falado mal de mim. É assim que a gente reage? Não é. Mas não é agradável, é claro, receber coisas negativas que vêm dos outros. Mas temos que lembrar de uma coisa. Os nossos atos são de responsabilidade nossa. Os atos dos outros são de responsabilidade deles. É um problema que eles terão que administrar. Isso é um treino, é um exercício. Não é fácil. É difícil. Jesus vivia tentando fazer os discípulos, né, o círculo mais próximo onde ele vivia, vivenciar isso. Ele vivia chamando a atenção deles para o bom relacionamento, para o perdão, para a paciência.
falou que o maior dentre eles tinha que ser o menor, tinha que ser aquele que servisse todo mundo. Então ele cansou de falar entre aquele círculo mais próximo dele, que era a família espiritual dele, para que as pessoas pudessem criar um campo, apesar da diversidade de sentimentos que eles tinham. Quem lê obras a respeito da vida dos primeiros cristãos vai perceber a dificuldade que eles tinham de convivência. Cada um tinha um temperamento, cada um tinha um gênio, um pensamento, um gosto, um jeito. E mesmo na obra do bem que eles praticavam, eles tinham divergências. Mas Jesus ensinou eles a sobrepor tudo isso e realizar as coisas sem que isso impedisse a caminhada dele. Então, ou seja, nós não podemos paralisar a nossa vida por conta das coisas que os outros fazem contra nós, senão nós não vamos andar. E há quantas vidas a gente vem com o nosso processo espiritual travado, trazendo problemas com as mesmas pessoas, reencarnando junto e não resolve o problema. Passa uma vida e não resolve, na outra também não resolve, na outra também não resolve. Já foi primo, já foi mãe, já foi pai, já foi marido, já foi filho e o negócio não anda. E a coisa está ali, né? Girando como é que chama lá do parafuso, né? Que roda em falso. E tenta, a porquinha lá do parafuso, né? Tenta parafusar, ela pula. Tenta parafusar, pula. Ou seja, não dá o aperto devido. Por quê? Porque nós ainda não nos dispomos a criar um campo de compreensão, né, do semelhante. Né? Oi? Gastou a rosca. Gastou, espanou. E dura que para fazer de novo essa rosca, vai lá pro torno, e aí dói. Que o torneiro vai ter que fazer o quê? Vai sulcar de novo ali, né? E vai ser difícil fazer a rosca. Então, é as encarnações dolorosas. As encarnações dolorosas que nós vivenciamos é o ato da vida colocar a gente no torno e torcer para fazer a rosca de novo, que a gente deixou acabar. Então a gente tem que aproveitar a reencarnação onde nós estamos para criar um bom entendimento da gente mesmo e sobretudo dos outros. Lembrando que a gente não é feliz ou infeliz por conta de ninguém, pelo que fazem ou não fazem para nós. Nós somos felizes ou infelizes por nossa própria causa. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, vocês não vão encontrar paz e felicidade num lugar de beatitude, num céu que a gente vai depois que morre. Não existe isso. Embora existam as colônias espirituais que estão nas obras, né? Quem assistiu o filme Nosso Lar pôde ver como funciona uma colônia belíssima, que é a colônia Nosso Lar. Mas o que adianta ir para um lugar daquele se eu não estiver em paz? Não adianta nada. Eu vou estar num lugar bom, né? É como colocar você num hotel 7 estrelas, né? No 5 de 7 estrelas, com a melhor comida possível, com todo o conforto possível, e você estiver doente. Tiver doente, com febre, com problema no estômago danado, não vai conseguir comer nada, vai passar a noite em claro, né? Não vai aproveitar nada. Você te colocar no melhor lugar do mundo, não adianta. Não adianta colocar o espírito na melhor condição possível, porque muitas vezes, na nossa ilusão, quando a gente vem para a Terra, a gente pede, Senhor, me dê uma vida boa, eu quero morar numa casa assim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, tá bom. Se você acha que isso vai te fazer feliz, top. Aí a gente nasce, tem tudo aquilo e não adianta nada. Aí um matuto que mora lá no ranchinho, lá no meio do mato, que ama a natureza, que tem uns 3, 4 vizinhos só, que vai lá e cultiva a rocinha dele, e ajuda os vizinhos, e faz isso, faz aquilo, é muito mais feliz que o outro que tem uma vida totalmente cheia de coisas e não significa nada. Né? Ou aquela senhorinha que fica lá no fundo da vila, que lava roupa para a cidade inteira, para ganhar lá o dinheirinho dela, para comprar a comida para os filhinhos, lava a roupa cantando, a gente trabalha xingando. Você vê o sujeito lá no escritório fazendo negócio, blasfemando, xingando, tacando caneta no outro, jogando chispa pelos olhos, e a coitadinha levanta 5 horas da manhã com a trouxa de roupa que vai lá no teto, passa o dia todo levando aquela roupinha e cantando, ainda conversa com as vizinhas e cuida dos filhos. Não sei como consegue, né? Lava uma montanha de roupa e tem 5 filhos. O marido é alcoólatra, está para os botecos bebendo, que não está lá em casa para poder trabalhar. E ela que tem que se virar com os pequenininhos lá. Cuida das crianças, lava a roupa, conversa com as vizinhas, ajuda um, ajuda o outro. E cantando, assoviando e brincando. E a gente muitas vezes tem tudo, tem o conforto, tem as nossas facilidades, e a gente é mal-humorado, é azedo, né? Mal-humorado, e está sempre com alguma coisa que não está bem.
Porque a vida, gente, a paz, a felicidade não é algo que acontece por fora, é algo que acontece por dentro. O espírito que em sã consciência não pede facilidades na Terra. Quando vai reencarnar, ele não pede. Aqueles que pedem é porque ainda não tomaram consciência do que necessitam. Agora, se você desencarnar bem, ou seja, com os seus problemas emocionais resolvidos, com a nossa relação humana, pelo menos da nossa parte, não é importante que os outros estejam resolvidos conosco, mas da nossa parte, com nossos sentimentos resolvidos, né? O Santo Agostinho dá uma receita no Livro dos Espíritos dizendo, quando você for dormir, toda noite, pergunte à sua consciência. Hoje tem alguém que tem alguma coisa contra mim? Eu fiz mal a alguém? Fiz todo o bem que podia? Respondendo essas perguntas, você vai dormir em paz ou não? Se tem alguém que não está bem com você, não vai dormir em paz. Se você tem alguma coisa contra alguém, não vai dormir em paz. Se não fez o bem, também não vai dormir em paz. Aí tem pesadelo, tem mal-estar, vai para regiões estranhas no mundo espiritual. Por quê? Porque a nossa omissão é um crime. No Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos Espíritos venerandos, para agradar a Deus e assegurar a felicidade futura, basta não fazer o mal? Porque tem gente que fala assim, mas eu não faço mal para ninguém, mas faz bem? E ele fala, não. Para agradar a Deus e assegurar a felicidade futura, é preciso fazer todo o bem que te seja possível no limite das tuas forças. Porque todo bem, todo mal que decorrer do bem que você não fizer, é um mal. E você é responsável por ele. Então, a gente tem que estar constantemente sendo útil, auxiliando, para que o bem se estabeleça através de nós. E isso faz com que a consciência fique em paz. Aí a gente dorme, aí a gente fica tranquilo, aí apesar dos problemas da vida, as dificuldades que chegam, a gente vai conseguindo, vai caminhando. As perguntas que nós temos, ninguém pode responder. A maioria das perguntas que nós fazemos, ninguém pode responder, porque as respostas estão dentro de nós. E a maioria delas estão relacionadas com as vidas passadas, com as dificuldades que nós trouxemos. Eu já ouvi muitas vezes em entrevista pessoas dizerem para mim, por que eu sou depressivo? Essa pergunta só você pode responder. Eu não sei por que você é depressivo. Nós teríamos que abrir a cortina do tempo e verificar lá atrás o que é que você não resolveu. O que eu não resolvi? Um problema familiar pode gerar uma depressão para o futuro, para uma outra vida. Se eu não trabalhar isso dentro de mim. Que o outro não me aceite é um problema dele, mas eu não posso ter sentimento negativo contra ninguém. Porque isso vai gerar um desconforto, um mal-estar para comigo mesmo. Né? Então, são questionamentos que nós temos que nos fazer para irmos mudando a nossa ótica da vida. Né? Lembrando que a vida acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Essa é a psicologia de Jesus, é a psicanálise mais eficaz que existe. Por isso é que ele diz, primeiro, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e isso é um amor ainda impossível para nós. Né? Ele falou, quem tem maior amor é aquele que tem coragem de dar a vida pelos seus amigos. A gente, quando faz 5 minutos que a gente se disponibiliza para fazer algum favor para alguém, já acha que está fazendo muito. E Jesus falou de dar a vida. Ele não está falando de morte, viu? Dar a vida, consequentemente, ele foi ao madeiro, foi crucificado pela humanidade, mas não é dessa morte que ele está falando. Ele está falando de dar a vida, é a vida mesmo, é você doar-se para o seu semelhante. Quem tem coragem de doar a sua vida pelo seu semelhante, ou seja, fazer coisas boas, ajudar o seu semelhante, esse é o procedimento correto, esse é aquele que tem maior amor. Então, nós não disponibilizamos nada. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, acha que é muito. Acha que é muito. O Chico ficava acordado até 2 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, beijando a mão de todas aquelas pessoas que passavam lá. Porque para aquelas pessoas que tinham perdido seus maridos, seus filhos, suas mães, seus pais, seus irmãos, suas esposas, só de passar por aquele homem, para a pessoa já era um grande conforto. De sentir a vibração dele. Então ele ficava acordado até as altas horas da madrugada para que todas aquelas pessoas passassem por ele e ele pudesse beijar a mão da pessoa, dar um olhar de alento, às vezes uma pequena notícia de alguém que partiu. O dia que eu fui lá visitá-lo, tinha 1.500 pessoas lá. 1.500 pessoas num ambiente que dividia esse salão em 6 partes, um sexto era o lugar onde ele ficava. Às vezes recebendo uma mensagem, conversando com alguém.
Mas o interessante é que quando a gente entrava dentro do espaço que ele ficava, todas as nossas perguntas sumiam. Eu tinha 2 perguntas para fazer para ele. O que eu queria saber que já não estava ali, expresso na vida daquele homem que eu estava enxergando. As vibrações dele me responderam tudo que eu queria saber. Porque na verdade não tem resposta do que nós queremos saber. A resposta está dentro de nós, na administração do nosso orgulho, da nossa vaidade. Os maiores problemas nossos na nossa relação com os outros é o nosso orgulho e a nossa vaidade. Nós somos extremamente orgulhosos, a gente não admite que as coisas não andem como a gente queria. E somos vaidosos, a gente queria que a vida fosse como nós gostaríamos que fosse. Isso é vaidade. A gente acha que vaidade é roupa, né? Vestimenta, coisa, não é nada disso. A vaidade é uma postura do espírito em relação a querer na vida aquilo que não lhe pertence. Tudo que é importante para mim já está comigo. Tudo que é importante para você já está com você. O que nós desejamos, nós não temos condição de ter agora. Pode ser que amanhã sim. Amanhã pode ser que tenha. Dia 23, que é amanhã, pode ser que eu tenha essa condição. Hoje não. Se não está comigo é porque hoje eu não tenho condição de ter. Porque se houvesse um lugar melhor do que esse que a gente está, Deus teria colocado a gente lá. Porque Jesus falou que Deus é amor, é justiça e é perfeição. Um ser que ama, que é justo e que é perfeito não poderia dar aos seus filhos nada que não fosse o melhor. Então, se hoje, dia 22 de março de 2014, eu estou aqui, agora, com a vida que eu tenho, é porque essa vida é a melhor vida que eu podia ter. Isso se eu estou fazendo o melhor por mim, é claro. Se tiver alguém de braço cruzado, com certeza você tem alguma coisa a fazer por si mesmo ainda. Mas se você está fazendo tudo que você pode por si mesmo, está fazendo a sua luta, está realizando tudo que você pode, e apesar disso as coisas estão na condição que estão, é porque essa é a melhor maneira que a vida podia se estabelecer, para você ou para mim. Se tivesse outra vida melhor, a gente estaria lá. Então, administrar o orgulho e a vaidade é terrível. 2 sentimentos muito complicados. Né? O orgulho faz a gente subir em patamares, ir para lugares que não existem. Todo poder na Terra é transitório, toda posição é transitória. Né? Tudo é transitório, passa rápido. Rapidamente vai embora, porque a vida passa muito rápida. Cada encarnação para nós é um piscar de olhos, piscou, acabou. A gente vai chegar no mundo espiritual, depois de desencarnar, e vai falar assim, mas já acabou? Então uma vida que pareceu longa, quando o espírito desperta do outro lado, ele acorda e fala, nossa, mas já acabou? Mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo, mas e esse compromisso, e aquele? Ah, meu filho, agora já foi. Agora só a próxima. Né? Aí o espírito vai fazer uma avaliação da sua vida e vai reprogramar-se. Reprogramar-se não é simplesmente escrever compromisso numa folhinha, não. Reprogramar o sentimento. Ele vai ter que conquistar lá, com tarefas, com dedicação, com esforço, em trabalhos do mundo espiritual, às vezes vindo aqui, ajudando a humanidade, fazendo alguma coisa para preparar o seu sentimento para uma outra volta. Porque se voltar do mesmo jeito também não adianta. Né? Voltar do mesmo jeito, aí repete a mesma vida outra vez e a coisa não vai. Então nós temos que repensar essa caminhada. Lembrando sempre que a vida parte de nós para o mundo e não do mundo para nós. Porque se hoje, por um problema entre nações aí, a Terra fosse assolada por uma explosão nuclear de grandes proporções e ela virasse poeira cósmica, para todos nós aqui não faria a menor diferença. Não faria a menor diferença. Sabe por quê? Nós íamos continuar vivos. Mudaríamos de plano, todo mundo vivo. Sem problema. Perderíamos o corpo. Mas continuaríamos vivos. Com um corpo igualzinho esse. Aí uma pessoa me perguntou um dia, mas não tem um melhorzinho, não? Não dá pra gente acordar um pouquinho melhor do outro lado? Meu filho, você vai olhar no espelho e é a tua cara mesmo, não tem jeito. Olha, nossa, eu de novo? O corpo espiritual é semelhante ao corpo físico. Quem desencarna, desencarna do jeito que está, com a mesma imagem, com a mesma forma, né? Com a possibilidade de ir rejuvenescendo. À medida que o tempo passa, do mundo espiritual acontece um efeito contrário que acontece na Terra. O espírito pode voltar à idade que mais lhe agradou, se tiver grandeza moral para isso. Se não tiver grandeza moral, permanece como está ou piora.
Porque aqueles que acabam em regiões de sofrimento, ou que mantêm sentimentos de ódio, de ressentimento e de mágoas, ele vai se tornando, as feições vão se transformando em feições animalescas, peludas, né, com unhas grandes, dentes, que fez com que a mitologia e as próprias crendices, né, anotassem as figuras dos lobisomens, daquelas figuras que na verdade eles existem, mas não são lobisomens mesmo, videntes, né, pessoas que enxergavam, que viam esses espíritos deformados, a semelhança de lobos, de bichos. Mas o que aconteceu? A animalidade contida na alma faz o que do outro lado? Deforma o corpo espiritual, transformando o espírito por fora no animal que está dentro. O monstro que está por dentro vai para fora. Mas também não é eterno, né? O espírito dentro daqui é um quadro de muito sofrimento, que vai chegar um momento que aquilo passa e o espírito é obrigado a reencarnar para reformular o seu corpo espiritual, reformular a sua vida. Mas o tratamento de beleza do outro lado é moral. Se você desencarnar em boas condições emocionais, não precisa ser moral perfeita não, que ninguém é perfeito, mas se você desencarnar com propósitos sinceros, de ter lutado toda a sua vida para fazer o melhor, para agir o melhor possível, para agir de maneira mais correta, a hora que você acordar do outro lado, há uma grande possibilidade de se fazer um rejuvenescimento, ou seja, do espírito voltar à idade que mais lhe agradou. Tem um que frequenta a nossa casa aqui, agora ele está vindo esporadicamente, mas é um trabalhador da casa, que a família é espírita, e a mãezinha dele era uma pessoa que tinha dons de arte, né? Ela pintava quadros, e era analfabeta, ela não sabia escrever o próprio nome. Mas quando ela se via diante de uma tela com os pincéis na mão, ela fazia telas belíssimas, coisas que você olhava e falava, não é possível que uma pessoa que nunca escreveu uma letra, nunca escreveu, consiga fazer coisas tão belas. E ela desencarnou bem velhinha, né? E tal. E de uma das vezes que nós estávamos conversando, que nós estávamos aí com a família junto, e ela se apresentou na família. E eu não a conheci. E ela ficou por ali e tal, quase no final da conversa que ela se identificou. Eu me chamo fulana de tal. Eu falei, mas como assim? E ela desencarnou com quase 90 anos e estava com a aparência de uns 40 anos, 30 e poucos anos. Muito jovial, sabe, vestida de maneira diferente, que foi o período da sua existência que mais lhe agradou. Só que era um anjo, era uma pessoa extremamente boa. Era de um coração que não cabia no peito, de tão grande que era. Amorosa, ajudava todo mundo, tinha sensibilidade, era uma pessoa doce. Ou a gente se transforma em alguém assim, né? Ou a gente vai simplesmente manifestar do outro lado o que está no nosso coração, que é a dureza, né? Um coração duro, formas duras, não tem outro jeito, rudes, né? Então a gente tem que pensar nessa condição do trabalho que nós temos que fazer para mudar a nossa natureza emocional. Não é importante que os outros pensem a nosso respeito, cada um pode pensar o que quiser. Os rótulos que vão colocar na nossa fronte, eles não dizem quem somos. O que a pessoa pensa a teu respeito é o que ele pensa. E nós somos muito preocupados, isso é vaidade, né? Nós somos vaidosos. A gente tem uma preocupação com o que os outros acham, com o que estão falando da gente ou não estão falando. Isso é um problema de cada um, não é um problema nosso. Agora, o que eu falar dos outros, aí é meu problema. Aí eu estou arrumando um sério problema. Cada frase que sai da minha boca em relação a quem quer que seja, tem um peso sobre-humano para mim. Melhor que sejam boas, porque se não for, né? A suspeição, por exemplo, a Joana de Anjos fala que a suspeição é um crime. Suspeitar das pessoas, achar isso, achar aquilo, isso é um crime. Nós não temos o direito de achar nada a respeito de ninguém. Porque cada um é como é, e a sua consciência lhe dirige como deve, como pode, né? Pode falar. Então quer dizer que a cirurgia plástica do lado de lá é paga do lado de cá. O trocadilho é bom. O Dr. José Benedito está falando que a cirurgia plástica do lado de lá é paga do lado de cá. É isso mesmo. Ou seja, nós vamos pagando a prestação da cirurgia aqui, quando desencarnamos, já a coisa está pronta lá para fazer, né? Muito bom, pode falar. Talvez você até já tenha dito, né? Eu não entendi muito bem. Diz que da maneira que somos aqui fisicamente, vamos acordar. No caso, por exemplo, de ser humano assim que tem uma expiação, um defeito físico, mutilado, nós conhecemos vários casos. Lá, como que... É uma boa pergunta. O Gerson está perguntando e as pessoas mutiladas, né? O que tem deformações do lado de cá, o problema como é que é do lado de lá? Vai depender da maneira como lidou com isso aqui na Terra, né? Com os sentimentos em relação ao que você vivenciou.
Uma prova só pode ser considerada cumprida se ela foi aceita com resignação. Se foi no tempero da revolta, ela não passou. Então, geralmente, o espírito guarda a deformidade do lado de lá também. Uma pessoa que tenha passado por uma vida odiando a própria vida, detestando a condição que está, provavelmente vai manter essa condição do lado de lá. Porque a revolta, ela trava a prova, não deixa a prova passar. Né? A revolta, a mágoa, o ressentimento trava a prova. Quando a gente está em 400 pessoas assim num lugar e vê uma coisa e os outros 4 não vê, o que quer dizer isso? Mas em que sentido essa visão? Não, tá, estou vinculando na minha frente. Branco. Né? E ninguém viu. Certo. O Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz que todos somos médiuns em algum nível, né? Embora ele diga que médium só aquele que a faculdade se apresenta ostensiva. E raros são aqueles que dessa faculdade não possuem sequer rudimentos. Então, mesmo por um rudimento de mediunidade, por uma sensibilidade pequena, uma pessoa pode ter uma visão espiritual. Isso é uma visão que a pessoa tem, pode ser de uma projeção de um espírito para te perturbar. Ele projeta mentalmente alguma coisa para você entrar na faixa e se perturbar, ou pode ser um espírito mesmo usando aquela forma também para perturbar. Alguém que usa o ambiente, né, está por ali no ambiente para perturbar. Então, se ele perceber que alguém tem capacidade para visualizá-lo, ele vai promover essa visão para a pessoa para poder criar um desconforto, um problema, né? Porque os espíritos venerandos jamais se apresentam como animais e também jamais perturbam a gente. Eles não se mostram senão quando com muita necessidade. Agora, os inferiores se mostram a todo momento, que é para poder perturbar a gente mesmo. Significa que você, se viu isso, tem mais sensibilidade do que as pessoas que estão ali. Né? Então é muito natural. Ou um espírito também, tem no capítulo sobre as aparições do Livro dos Médiuns, pode apresentar-se para uma pessoa numa multidão sem que ninguém veja. Como pode apresentar-se para a multidão inteira. Depende também do interesse do espírito. Né? E dessas condições. Bom, vamos lá, senão nós vamos para o Livro dos Médiuns, né? Manifestando-se como irritabilidade, mal-estar para consigo mesmo, desinteresse pela vida, ideias autodestrutivas, e formam quadros psicomatológicos degenerativos. Então, ou seja, quando as economias do passado pesam no nosso mundo emocional, ela se manifesta através de irritação, de mal-estar da pessoa com ela mesma, desinteresse pela vida, ideias de suicídio. A pessoa acha que se ela se matar, então ela vai se livrar daquela angústia, daquele mal-estar. Eu já vi muita gente dizendo assim, eu prefiro a morte a essa depressão que eu estou sofrendo. Mas temos que lembrar de uma coisa, a morte não existe. Né? A morte não existe. E não existindo, onde é que está o mal que eu estou sentindo? Está aqui no meu coração e na minha mente. Então eu estou irradiando para a minha própria natureza e à volta de mim o que está no meu coração e na minha mente. Então não adianta me matar, não adianta morrer. Não tem como se destruir, ninguém pode destruir-se, porque nós somos imortais. Nós somos eternos, não vamos morrer nunca. Não tem como morrer. Você vai deixar o corpo e acordar do outro lado vivo, com todas as consequências do suicídio. Com as marcas do suicídio, inclusive no corpo espiritual. Já tivemos a oportunidade de ter contato com espíritos em condições profundamente dolorosas e difíceis. Guardando ainda a cabeça semi-destruída por um projétil de uma arma, o pescoço quebrado, completamente traumatizado por uma corda, buracos na região do estômago, vazando, saindo líquido constantemente por líquidos corrosivos que a pessoa ingeriu, e assim vai. Geralmente o suicídio, com algumas exceções, ele deixa marcas bastante difíceis no corpo espiritual. Então não tem como se destruir, porque se realmente morrer e acabasse tudo, então estaria resolvido os problemas de todo mundo que tem problema, que acha que é insolúvel, né? Bastaria morrer e acabou. Mas a morte não existe, não tem morte. Pode falar. E quando acontece um acidente e o corpo destrói tudo completamente, um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, e aí como fica a situação? Não tem problema. Se o acidente aconteceu alheio à vontade da pessoa, ou seja, se ela estava num acidente, dificilmente o corpo espiritual vai registrar
esse esfacelamento da matéria, porque provavelmente era um desencarne programado, a pessoa tinha que passar por aquilo, desencarnar daquela forma, né? Agora, o suicida, no sentido de ele buscar colidir com um veículo para se destruir, atirar-se na frente de um trem, sair na rodovia não sei quantos quilômetros por hora, entrar na frente de uma Scania e se arrebentar todo, né? Diferente. Agora, aqueles que colidem com alguém involuntariamente, ou seja, a pessoa ela não queria morrer, ela não está procurando morrer, ela não foi atrás de... Dificilmente ele guarda as impressões, e a pessoa passa um período de sono no mundo espiritual, até meio longo, para que todas as dificuldades que porventura o corpo espiritual tenha absorvido, ela se desfaça. Quando acorda bem. Se estava na programação da pessoa desencarnar daquela forma, né? Só retém o mal-estar do que aconteceu com o corpo o suicida, né? Tem uma obra, é uma trilogia, o Cavaleiro Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. Lá tem uma situação de uma pessoa que se atirou num penhasco. E aí mostra a vida seguinte dela, ainda carregando para a próxima vida uma paralisia das pernas, do corpo, por conta de um suicídio cometido atirando-se de um penhasco. Então, quando é o suicídio, aí guarda. Quando não é o suicídio, não guarda. Ou seja, um acidente pode estar programado no nosso desencarne através daquele acidente, né? Aí não. E um homem bomba? Um homem bomba? Homem bomba? Vai andar por muito tempo catando os pedaços do corpo por um quanto é lado, né? É lógico, o espírito vai acordar do outro lado todo arrebentado, né? Todo com partes do corpo pendurada, do jeito mais ou menos como o que aconteceu com o corpo dele é o que fica do outro lado. É o suicídio ainda com o pior, né? Seguido de homicídio, né? Que ele é responsável pela sua e pela vida daqueles que ele matou. Que é dupla culpa, né? É muito pior, é dupla culpa. Um exemplo também muito bonito, entre aspas, né? É o Recordações da Mediunidade, né? A Ivone Pereira. Esses episódios, né? Ela está dizendo do livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira também. É um livro muito bom, ela é um livro mediúnico, né? Onde ela faz essas colocações também. Tudo isso que nós falamos, qualquer terapia para fazer cessar isso, terá que alcançar as raízes para extirpá-la. E onde estão as raízes? Na alma, no psiquismo. Tem que restaurar a harmonia. Nós estamos na vida, vivenciando a nossa vida justamente para restabelecer a harmonia em nós. Então está na hora da gente corrigir os sentimentos, corrigir o comportamento, corrigir o pensamento, corrigir as palavras, corrigir as ações, porque essa reforma que nós fazemos na nossa vida vai harmonizando o nosso passado, né? E vai deixando dos reflexos inferiores do ontem agirem no hoje. Nós vamos corrigindo isso. Se nós não corrigirmos, nós vamos perpetuar as funestas consequências de não corrigir. Além de sofrer agora, vamos carregar esse sofrimento para mais um tempo, né? E quando não complicamos? Quando a gente ainda não acaba complicando mais ainda as coisas. Então a gente precisa trabalhar para corrigir isso, né? Nosso jeito de pensar, de sentir, de agir, de falar. Jesus disse, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. A gente acha que essa tentação, as religiões colocou como pecado as coisas do mundo. Na verdade não é isso. A tentação é o que está dentro da gente, é o que predispõe a gente às coisas, não é o que vem de fora. Uai, se alguém me oferecer alguma coisa se eu não aceitar, para mim não é uma tentação. Eu trouxe aqui para você um copo de soda cáustica, bem temperadinho, botei até aqui um salzinho, alguma coisa, alguém quer? Vocês querem um copo de soda cáustica? A gente colocou refrigerante, tá bonitinho até. Colocamos aqui um moranguinho do lado, um negocinho, vocês não querem? A Rita só gosta de água sanitária. Ela tomou, a pessoa que trabalha com ela colocou água sanitária dentro do galão de água e botou, e ela tomou ontem. Tomou um copo de água diluída, né, com água sanitária. Então você não vai querer a minha soda, né? Soda cáustica hoje não. Está dispensando. Ingrata, está dispensando. Aí ela foi falar com o médico falou, minha filha, antigamente o povo tomava criolina, tomava não sei o quê. Então, água sanitária vai fazer muito bem, fica tranquila. Ei, Rita Maria de Jesus.
O duro é você viciar depois de tomar. Cadê o Zé? O Zé vai gastar o dinheiro dele todo comprando água sanitária. Misericórdia, viu? Pelo amor de Deus. Ei, Rita. Então a gente tem que trabalhar, né, para extirpar o quê? As raízes do mal que está fazendo mal para a gente, né, daquilo que está fazendo mal. E as raízes estão onde? No nosso emocional, né? Naquilo que a gente não superou. E também no comportamento atual. Então nós temos que observar o nosso comportamento. Como é que a gente se comporta, né? Lembrando que nós precisamos fazer o melhor na nossa relação humana. Por quê? Porque tudo é muito rápido. E tudo é transitório. Eu estou no serviço público há 30 e poucos anos já, né? Não vou falar tudo, senão vocês vão adivinhar a minha idade. Então, mas tá bom, 30 e poucos anos, estou brincando. E eu já vi muita gente que achava que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha poder para isso, que tinha poder para aquilo, que tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás. Porque o poder é transitório. Transitório. Por maior que seja o cargo dos Césares, lembra dos Césares, dos imperadores de Roma, os deuses vivos, os súditos se dirigiam a eles como divinos. Para falar para um imperador, você tinha que falar divino. Ou seja, Deus é um Deus. E onde estão esses deuses? Cadê? Reencarnados nas condições mais abjetas do mundo, as mais dolorosas, as mais difíceis, as mais insignificantes, para poder perder a coroa, né? Tirar a coroa da cabeça não é fácil. Para tirar a coroa da cabeça de um espírito, não é fácil. Às vezes precisa de várias vidas numa condição insignificante, para que ele possa tirar. Está enroscada, a coroa fica encruada, né? Ela gruda na cabeça do sujeito e não sai. Contei a história da água sanitária, viu, Zé? Da Rita. Você gastar todo o seu dinheiro. Então a coroa fica grudada, né? Como a gente acha também. Quantos espíritos que acordam do outro lado achando que são detentores dos cargos que tinham aqui na Terra. E lá são motivos de riso, de chacota, pelos espíritos inferiores, né? Aqueles que mal utilizaram os seus cargos, seu poder, acordam em condições as mais terríveis possíveis e viram chacota lá dos outros lá, né? Quem lembra do filme Nosso Lar? Que quando os padioleiros chegam lá com o Clarence para tirar o André Luiz de lá, vê aquelas rainhas andando para lá e para cá, tudo com as roupas tudo esfarrapadas, cheio de barro, e o súdito atrás delas, e elas para lá e para cá, não são mais nada. E passam, os outros dão risada. Por quê? Não tem mais nada. Ficou tudo aqui, né? Quando Pilatos fala para Jesus que tinha poder sobre ele, o que Jesus fala para ele? Meu filho, que poder? Você só tem poder porque meu pai te deu. Jesus fala para Pilatos, você só tem poder porque meu pai te deu. Senão, nenhum poder você teria sobre mim. E até porque ele também estava permitindo, que senão não teria nada. Então, ou seja, o único poder que nós temos, que é o mais importante, é o de transformar a nossa própria vida. A maior autoridade que nós precisamos exercer nesse mundo é aquela da nossa própria transformação. De voltar os olhos para a gente mesmo e dizer, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu tenho que me transformar numa pessoa melhor. E pagar o preço para isso, porque não é fácil. Jesus falou para a gente vigiar e orar para isso. Ou seja, vigiar é prestar atenção. Presta atenção no que você está fazendo, no que você fala, na forma como você se comporta. Eu tenho que prestar atenção na maneira como me comporto, como eu falo, como eu me dirijo às pessoas, como eu realizo minhas coisas. E preciso orar para pedir forças, né? Quando a gente, nessa caminhada, orando, a gente pede forças e vai caminhando. Tudo passa. O Chico Xavier falava isso. Tudo passa. Uma vez ele estava lá atarantado, lá com tantas coisas, que ele não sabia um monte de coisa, e quando ele chegou lá tinha um bilhete espiritual na cabeceira da cama dele que os espíritos deixaram lá. Chico, tudo passa. Ou seja, tem que ter paciência, né? Porque muitas coisas, as raízes não estão aqui. As raízes estão lá no passado. Tem coisa que é dessa vida mesmo, que a gente arrumou agora. Problemas que nós criamos agora, né? Mas que também no fundo pode ter um ascendentezinho lá atrás. Se for com as pessoas, pode ter sim. Pode ter. Então, se tem um compromisso que nós temos que estabelecer, é para com a gente mesmo. Um compromisso de ser melhor. Só assim nós vamos nos livrar dos problemas, dos dissabores, das dificuldades, inclusive das doenças degenerativas, né? Que na verdade são o quê? Crise de consciência. Uma doença degenerativa é uma crise de consciência. É o espírito não suportando mais conviver com o peso daquilo que criou para si mesmo. Então ele quer botar para fora aquilo. E o veículo para isso acaba sendo o quê? O corpo. O corpo acaba sendo
o mata-borrão, por onde flui, né? Para onde flui todas as negatividades que a alma não está conseguindo lidar. E ele está resolvendo dessa forma ou não? Depende da forma como ele está encarando. Se é resignado, com compreensão, sem revolta, pode estar resolvendo. Agora, se for, ou pelo menos se conscientizando do mal que causou, para numa outra vida pedir um bem para corrigir, aí corrige. O mal, a dor ela simplesmente devolve ao espírito o sentido da vida, as proporções que ele perdeu. Porque quando a gente faz o mal para os outros, na verdade estamos loucos, não estamos normal. Quem faz o mal para alguém está louco. Se soubesse o que está plantando para si mesmo, não faria isso. A Joana faz. Se alguém soubesse o mal que está te fazendo, não faria. Porque é loucura. É loucura. Ferir os outros, fazer coisa errada para os outros, é conspirar contra si mesmo. Então é um ato de loucura. Então a dor serve para quê? Para devolver as proporções da vida ao espírito. Para que ele entenda novamente o que é a vida em si. Ele não pode, que ele não deve fazer. Aí, de posse dessa compreensão que a dor lhe deu, ele vai então pedir uma vida agora com uma missão para devolver em bem aquilo que ele fez de mal no ontem, que é a chamada reparação. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo que fala sobre a justiça divina, os espíritos dizem assim, disseram a Kardec, que a regeneração humana passa por 3 fases. O primeiro é o arrependimento, ou seja, o arrependimento sincero, reconhecimento da falta, verdadeiro. Segundo, a expiação, que é o pagamento. E o terceiro, a reparação, que é quando o espírito, então, depois de tomar consciência do que devia ou não devia ter feito, ter as devidas proporções da sua própria vida, ou da vida em si, ele pede uma missão para poder fazer o bem, realizando alguma coisa que possa auxiliar o semelhante, então reparando o mal cometido, né? Então a dor nem sempre corrige nada, depende da maneira como ela é encarada. Porque na verdade nós não precisamos nos fazer dor para resolver os nossos problemas. Nós podemos resolver com amor. O amor é a prática do bem. Se você opta por fazer o bem, o que acontece? Você diminui o choque com a consciência. Aí a consciência vai se acalmando. Você diminui o choque. Você está dizendo de novo a si mesmo, eu tenho dignidade. Porque o sentimento que mais nos destrói é o da auto-indignidade. Ou seja, me sentindo indigno em relação à vida e ao mundo onde eu vivo e a todos, eu começo a me destruir. Se eu começar a fazer o bem, sinceramente, com o coração voltado para aquilo que eu estou fazendo, eu começo a informar em minha consciência novamente que eu sou uma pessoa digna, que eu sou imperfeito, mas que eu sou uma pessoa digna. E aí, o que acontece com o passado? Eu vou diminuindo o choque de retorno do ontem. Diminuindo, até desaparecer com ele completamente. Mas aí na aceitação da vida, aí na aceitação das pessoas, o mal praticado vai criando um azarrogue, né? Uma ferrugem que vai lentamente travando o nosso prosseguimento. É uma máquina que vai chegar uma hora que ela trava. Para prosseguir, nós temos que arrancar aquelas crostas, tudo que foram criadas, aí senão não vai. Eu já ouvi gente dizer assim, até quando fulano vai fazer isso? Até quando ele vai continuar praticando esses atos que ele pratica? Até a hora que a consciência travar ele. Vai chegar uma hora que ela vai travá-lo. E não somos nós que vamos enfiar nada na cabeça de ninguém. Quantas vezes a gente fala para os outros, eu falo, você não me escuta. Mas não somos nós que vamos enfiar nada na cabeça de ninguém. Ou seja, a própria pessoa vai se conscientizar que ela está enganada. A hora que a sua vida travar, vai travar tudo. É uma ferrugem que você vai colocando das engrenagens do tempo que vai travar o teu caminho, vai travar o meu caminho. Aí eu paro. E essa trava pode ser através de uma dor, pode ser através de um problema material, através de um problema moral, através de uma obsessão, ou de um desencarne prematuro. Eu acordo do outro lado desesperado porque fui embora antes da hora, né? E agora? Agora você vai administrar essa dificuldade. E isso é a vida travando o processo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente reclama quando um jovem vai embora mais cedo. Mas quando, na verdade, quem poderia dizer que aquele jovem, que aquele espírito que está ali, não teria uma vida, às vezes, difícil, poderia se complicar muito mais? E indo embora mais cedo, ele está se livrando de uma série de tentações e dificuldades que ele poderia estar exposto
provindo dele mesmo. Então o próprio espírito muitas vezes pede uma desencarnação rápida e mais cedo, para ter um contato com uma experiência na Terra e ir embora logo. Então a gente não entende os processos de cada um. Por que cada um vai no momento que vai? Só o espírito sabe. E Deus. Teríamos que perguntar para Deus ou para a própria pessoa, né? Tendo oportunidade, o próprio espírito fala: ó, é minha hora, é meu tempo, eu fui, não tinha, programei assim, né? Agora, as razões profundas do sentimento, só Deus. Deus é que sabe exatamente o porquê que cada um precisa ir na hora que vai. E é uma programação. Não existe improviso. Na lei divina não tem improviso, né? Não há improvisos. Davi, eu penso que quando a pessoa tem o hábito de praticar atos de desconforto às outras pessoas, se as pessoas não levam em conta esses atos e ignoram, eu acredito que isso facilita a pessoa se conscientizar de que ele não está fazendo alguma coisa errada. Porque se as pessoas revidam, né? As pessoas estarão alimentando Sim. aquele e a pessoa que está praticando o ato de desconforto se sente feliz com aquilo e dá continuidade no processo. Porque a pior coisa para o agressor é uma resposta pacífica. Porque ele não espera essa, ele espera que você revide, né? Quando você não revida, o que acontece? Você jogou um balde de água fria nas chamas dele, né? Então, ou seja, ele não tem como continuar aquela agressão. Por isso que os cristãos primitivos, né, se você ler a história dos cristãos, por mais que eles sofressem, eles não revidavam. Eles não devolviam aqueles que estavam. Isso deixava as pessoas intrigadas, né? Deixava intrigado. Esse é o exemplo para nós. O próprio exemplo de Jesus, né? Que não revidou. Agora, quando a gente revida, Jesus falou isso, né? Aí você não vale mais do que aquele, do que o outro que está te agredindo, né? Se alguém me agride e eu revido, dizendo que eu tenho que defender a minha honra, né? Que eu tenho que defender a minha dignidade, você está alimentando o ódio, o mal do outro e também está se tornando igual, né? Uma vez perguntaram para o Chico isso, perguntaram para ele, uma pessoa chegou para ele e falou assim: mas Chico, eu tinha que responder, eu tinha que defender a minha honra. Aí o Chico silenciou um pouco e o Emmanuel falou para ele: cristão não tem honra, cristão tem amor. Ou seja, se alguém te fere, você não tem que defender a sua honra, você tem que amar a pessoa. E amar o que está te ofendendo é não revidar. Jesus disse, né? Não revidais, né? Ora por aquele que te persegue, por aquele que fala mal de você, por aquele que te pede emprestado. Não revide, né? Dá aquele que te pede emprestado, caminha 2000, se pediu para você caminhar 1000 passos, dá a túnica, dá a capa, ou seja, para a gente não entrar na sintonia do outro. Uma terapia oferecida por Jesus, para a gente não entrar no quadro do outro, né? Usando a linguagem vibracional, né? Quando você revida, né? Você está entrando no mesmo estado vibracional da pessoa. E entrando no mesmo quadro, aí fica impossível prever o que pode acontecer, né? As consequências, né? No livro Justiça e Amor, eu indico os advogados, as pessoas que lidam com leis, que gostam muito, a ler esse livro, qualquer um pode ler, mas ele é muito bom, chama Justiça e Amor. O Espírito Camilo fala que você tem que ficar acima do teu agressor, para que ele seja obrigado a absorver de volta o que enviou contra ti. Se você está na mesma sintonia que ele, não vale mais que ele, vai receber tudo que ele estiver enviando e ele vai receber o que você está enviando também. E ninguém fica melhor por ter respondido ou por ter revidado. Se eu não revidasse, eu ia explodir. Explodiu do mesmo jeito. Porque você não agride, você não responde para alguém que te ofendeu de maneira tranquila, né? Geralmente você tem que se inflamar para responder, né? Quando a pessoa te ofende, para você responder e revidar, você tem que se inflamar tanto quanto ou até mais do que a pessoa para poder brigar com ela. Já se inflamou, já se queimou, já se fez mal. Não tem jeito. Então, não tem como responder negativamente pacificamente. Então, a única resposta para a agressão, para a ofensa, é o silêncio. O silêncio, a prece, né, a tranquilidade.
O Chico falava contra os meus agressores ou contra aqueles que me detratam. Ele ensinou àqueles que procuravam ele: silêncio, trabalho e prece. Silêncio, trabalho e prece. Ou seja, silencia, trabalha no que você está fazendo, principalmente no bem, e ore. É a trilogia do equilíbrio. É a trilogia do equilíbrio. Só para registrar a sabedoria de Emmanuel e Chico, essa resposta que ele deu de cristão não tem honra, tem amor, é a avaliação que ele já fez de tudo quanto possa contradizer essa mesma afirmação. Ele analisou filosoficamente, culturalmente, todas as respostas que alguém poderia ter, mas a profundidade de uma resposta dessa é que me deixa assim, pasmado, né? Faz a gente ficar pensativo, né? Ficar tentando compreender a grandeza desse pensamento, né? Porque a gente é um pensamento profundo. O cristão não tem honra, tem amor, né? Ou seja, olha a grandeza de um pensamento desse. Que honra! Pegar o passado nosso, que às vezes aquele que está nos ofendendo é uma pessoa, é um ignorante, é um espírito ignorante, mas que às vezes tem mais grandeza que a gente. Mas naquele momento está exacerbado, está com uma série de problemas, né? E que honra, né? A única honra que nós temos é a de amar. Culturalmente a gente é criado para se defender, para ter honra, a honra humana, né? Mas na verdade, que honra, né? Ninguém pode fazer mal para a gente. O mal que nos faz mal é o mal que a gente faz, não o mal que a gente recebe. Esse é o único mal que me faz mal. É o mal que eu faço. O que eu recebo é problema de quem fez, mas o que eu faço é problema meu. E vai ecoar no tempo, como consequência, né, da minha imperfeição, que vai me expor a dissabores, a problemas, né? E nesse sentido nós temos que nos lembrarmos do mensageiro da paz da humanidade, que foi Jesus. Na sua bondade, no seu amor, ele espargiu luzes sobre a humanidade, deixando um rastro de luz para quem quiser segui-lo. Mas ele não prometeu facilidades, principalmente facilidades sobre a própria caminhada. Haveremos de carregar muitas cruzes íntimas até que possamos nos libertar das imperfeições que nos prendem à materialidade e que nos faz sofrer. Mas, sobretudo, que nós possamos olharmos para dentro de nosso coração e verificarmos quanta bondade, quanto amor, quanta disposição existe adormecida em nossa natureza, aguardando providências para que se possam manifestar. As luzes do caminho, esparzidas por Ele, são aquelas que nós nos utilizamos para vencer as dificuldades que nos alcançam em cada dia. Quem se afasta dele, vive em treva. Quem anda em treva, precipita-se nas valas profundas da própria ignorância, da própria imperfeição. Caminhemos sob o dia claro, para que quando na noite da desencarnação tivermos que adormecer para acordar na vida real, possamos levar em nosso coração as experiências que o dia nos propiciou. Mas prestemos atenção no sol brilhante e belo, o meigo Rabboni, Galileu, que nas estradas ressequidas por onde passou, regou a suor e lágrimas o terreno fértil onde deixou semeadas todas as esperanças que um dia a humanidade vai experimentar. Que Ele nos abençoe nesta manhã, nos propiciando a condição de aprendizes. Dentre tantas necessidades que temos, a de amar é mais urgente. Que nós possamos observá-la, iniciando agora, neste momento, para que amanhã estejamos melhores do que estamos hoje. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade e que o nosso coração possa disponibilizar-se para vivenciar o bem. Assim seja.